Mais um episódio aqui para vocês da história da minha vida, um livro falado. Tô contando aí para quem tá acompanhando, né, a história da minha vida, um pouco de tudo que já passei, um pouco de tudo que aconteceu na minha vida é real, nada é fake. Tudo que eu tô contando é verdadeiro, aonde eu lembre da minha vida, né. Então, você que ainda não me segue, você que quer acompanhar essa história aí, vai ter várias coisas aí. Estamos na temporada um, né, na temporada um, estamos aí na história que eu falei, o momento que chegou Paulo e Joel nas brigas, né. Eles chegaram num ponto que já não estava mais se combinando os 2 dentro de casa, porque o Paulo chegava bêbado, não adiantava. A minha mãe ficava ali entre as brigas de Joel e, e Paulo. E a gente ficava no meio ali, porque a gente apanhava do Joel, a gente apanhava do Paulo, a minha mãe também, quando a gente aprontava, era vara de goiaba, e eu vou te falar, mas minha mãe era muito amorosa com a gente, ela só dava o corretivo igual a mãe tem que dar o corretivo no filho, né. Não é igual hoje, que hoje tem, filho matando pai, pai matando filho, e hoje tá uma confusão na vida e vou te falar, mas antigamente era os corretivos que a gente merecia, né, que era natural na vida do ser humano, do pai, do filho, não tinha esse problema. Então, dessa casa que a gente morava, aonde enchia tudo, a enchente, dali a gente saiu e fomos morar num centro de macumba desativado, aonde tinha vários casinhas, num quintal só tinha várias casas, vários quartos. E ali a gente teve a chance de cada um ficar no teu quarto, porque era uma vila, era centro de macumba, onde tinha quarto de não sei de quê, quarto sala não sei de quê, era desativado, não tinha mais os negócios de macumba. Fomos morar ali. E ali eu tinha meu quarto, o Wagner tinha um dele, a Joelma tinha um dela, Joel tinha um dele. E ali nesse dia houve uma briga muito grande de Paulo e Joel. O Joel teve uma entidade no corpo e ele brigando com Paulo, o Joel comeu um copo, quebrou o copo no dente, assim, começou a mastigar, não saiu uma gota de sangue. O Joel foi dar um soco no Paulo, naquela briga, e a mão do Joel bateu naquelas tampas de fossa, de cimento que rachou, pelo incrível que pareça. Nisso, ele virou para minha mãe e falou para ela assim, numa voz torta lá, falou: "Eu vim para acabar com a tua família, eu vim para acabar com você, mas você é muito forte". Ou seja, foi na época que Paulo era mais novo, tinha outras mulheres que tinham interesse nele, e as outras mulheres não se conformou de minha mãe ter ficado com Paulo, aquelas coisas, e naquela época tinha muito isso, negócio de macumba, a pessoa aí vai no centro, faz oferenda, aquelas coisas todas, e achava que dava certo essas paradas, que até que dava, né. Mas antes de voltar chegar nessa história, a minha irmã ela já tinha se envolvido com um cara que eu tinha conhecido na infância, que era Cláudio. Era um cara que era nosso amigo, inseparável. Ele ele era nosso amigo mesmo, nosso amigaço. Mas a minha irmã, ela começou antes de se envolver com o Cláudio, a minha irmã ela já teve um caso com a outra pessoa, e a minha irmã engravidou. Minha irmã teve a primeira filha dela. Não vou falar ano nem data que eu não lembro de cabeça, mas foi ali já nos anos 90, tá. A gente já está nos anos 90. A minha irmã morava com a gente nesse lugar, minha irmã teve uma filha, e era xodó da minha mãe essa filha de minha irmã era xodó de minha mãe. Minha mãe botava lacinho nela, no final da tarde ia passear, ela estava começando a andar já, e nessa briga que houve com Paulo e Joel, essa entidade que estava no corpo do meu irmão virou para minha mãe e falou: "Me mandaram te destruir, me mandaram acabar com você, mas você é muito forte, eu não consigo te destruir, mas vou acabar com a sua família".
um por um, vou pegando os mais fracos. Aquela entidade que estava no corpo do meu irmão falou isso para ela: eu vou pegar toda a sua família, vou começar pelos mais fracos. Ah, e ali foi acontecendo, sempre essas brigas, sempre essas entidades vindo. E minha mãe uma vez ganhou uma roupa, ganhou uma roupa, um vestido, e minha mãe cismou com aquela roupa, não usou e levou numa rezadeira, sei lá, naquela época tinha rezadeira, tinha esse negócio. A minha mãe levou e a pessoa falou que aquela roupa foi preparada. Alguém que mandou aquela roupa pra minha mãe não gostava dela, que queria destruir ela. Ou seja, essa entidade que falou essas coisas, que ia pegando toda a minha família e ia começar pelos mais fracos, a minha irmã se tornou uma pessoa fraca nas atitudes, na malcriação que ela tinha com a minha mãe. Então, essa entidade, creio eu, que não conseguiu atingir ela, mas atingiu a filhinha dela. Nesse dia, minha irmã, ela brigando, a menina chorava, chorava, chorava. Ela falou: você tinha que morrer, chamando um monte de nome lá. Desculpa, minha irmã, se você estiver assistindo, se você não lembra disso, eu lembro. Ela xingando a criança, falando que pra que você foi nascer? Ah, só não sei o que, não sei o que. Você tinha que morrer. Aí, pum, a menina desacordou no colo dela. Desacordou no colo dela e ficou mole, toda mole, entrou em desespero, ou seja, faleceu a criança. Então aquela entidade falou que ia começando pegando dos mais fracos. Primeiro foi a minha sobrinhazinha, que se ela tivesse viva hoje, acho que ela já estava aí com uns 40 e pouco já, creio eu. É, já tava nessas faixas aí. Meus sobrinhos, filhos de minha irmã, acho que nenhum deles ainda tem 40 anos, creio que não. Mas é isso, para resumir. Perdeu a primeira perda da nossa vida, assim, que foi a minha sobrinha. E as coisas só foi andando, desandando, desandando, desandando. E a gente sempre aí trabalhando com o Paulo, catando ferro velho, até que um dia o Paulo obrigou a gente a ir para trabalhar no lixão. Vou explicar para vocês o que é um lixão. Não sei se muita gente sabe. O lixão é onde, vamos dizer, a gente morava num lugar chamado Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ali no Duque de Caxias tinha um determinado local aonde jogava todos os lixos que era recolhido na cidade, ele jogava no lixão. Então formava um lixão enorme. As máquinas trabalhavam à noite, o caminhão ia chegando, o caminhão, mais caminhão, jogava o lixo, as máquinas iam empurrando. Ou seja, a gente trabalhava ali à noite, tinha que trabalhar à noite, porque de dia não tinha condição, o sol era quente, então tinha que trabalhar à noite. Cada um tinha um ponto ali para trabalhar. E eu ia trabalhar com meu padrasto nesse lixão. E como eu sou um cara que durmo cedo até hoje, né? Eu dormia, quase que o carro passava, o caminhão, o trator me empurrava com lixo e tudo. Aí uma vez eu achei uma garrafa de caju, só que naquela época eu não sabia, mas é desses caju que você tem que diluir aquilo ali na água para fazer um suco, né? Nossa senhora, eu achei aquilo de noite, cheio de sede, eu bebi com tudo, mas aquilo me fez um mal, fiquei com mal-estar danado, tive que botar tudo para fora. Foi uma confusão danada. Ali a gente ganhava a nossa sobrevivência, porque trabalhava ali, vendia ali mesmo e ia para casa já com dinheiro, levava compra, levava isso. E isso com muito tempo, foi muito tempo desse jeito. E até que eu arrumei um trabalho numa fazenda, onde lá eu almoçava, eu jantava, eu ganhava por semana, né? Lá eu ganhava por semana. E o fazendeiro lá, ele trabalhava com pães doces, aquele saco, ele fazia entrega. Ele tinha a fazenda dele, a gente trabalhava na fazenda, limpando o curral, trabalhando ali. E eu fiquei trabalhando ali muito tempo, gostava de trabalhar lá, porque eu gostava de mexer com gado, eu gostava de andar a cavalo, eu gostava de mexer com boi. Eu não tinha estudo, eu vivia gostava de viver no meio dos matas. Lá a gente cortava cana para picar para os bois, a gente limpava o curral.
era legal, sabe, era uma época muito legal. Eu comecei a trabalhar ali. O meu padrasto nunca parou de beber. Ele dava um tempo, mas não parava de beber. A minha mãe, a gente já estava numa situação, não tão igual antigamente. Eu lembro que aquilo foi a gota d'água para eu arrumar esse trabalho. O meu irmão, nessa época a gente já tinha amizade com um cara chamado Cláudio, que era meu amigo de infância, era amigo da gente, Cláudio. E a gente vai contar a história do Cláudio também para chegar lá onde eu quero, mas a gente tinha conhecido o Cláudio. Nesse dia estava em casa eu, Cláudio, Luiz, Wagner e Joel. A minha mãe foi fazer. O Cláudio ficava muito lá em casa e ia almoçar. Ele almoçava com a gente. A minha mãe não tinha nada, minha mãe estava chorando. Aí veio o meu irmão Joel, botou a gente tudo assim. O Joel era mais velho. Ele falou: agora eu quero que vocês me escutem. Aí veio ele com a única comida que tinha. A única comida que tinha pra gente comer. Angu puro com folha de batata doce. Essas folhas de batata doce mesmo, a gente pegava aquelas folhas, cortava ela, tipo cortava uma couve e fazia um mingau. Aí meu irmão falou: vocês acham bonito isso? Olha quantos rapazes tem aqui em casa, todo mundo parado, tudo nas costas da mamãe. E vocês acham, minha mãe chorava quando eu dava comida pra gente que não tinha nada. Aí dessa casa, para chegar agora na parte que vocês vão se emocionar, vai chegar numa parte agora que vocês vão se emocionar, eu tenho certeza disso. Quem ouviu lá no primeiro vai começar a se emocionar daqui para frente. Vai começar a ver como é que foi o sofrimento na nossa vida. Mas eu conto com você para você assistir e ouvir no próximo episódio, tá bom? Quero que você fique grudadinho aí na tela, para não ficar muito grande e não ficar te enchendo a paciência também essa história minha aqui. No próximo episódio eu te espero. Fica aí, não saia, tá bom? Curte aí, fica esperando que eu vou mandar para você e vou te marcar aqui nas redes sociais, tá bom? No próximo episódio a gente conta essa história do fubá com mingau.